Você sonha em aceitar o seu diagnóstico de diabetes e você não sabe como. Você tem diabetes tipo 1 e você não consegue se aceitar. Você fica se perguntando onde foi que você errou e o que será que você fez para merecer isso. Você sente que todo mundo vive uma vida mais fácil que a sua, porque as outras pessoas não têm diabetes. Você entra em um lugar e você é a única pessoa naquele ambiente que tem que medir a glicemia. Você vai em um restaurante, você é o único que tem que aplicar insulina e fazer contagem de carboidratos para se alimentar. E nas suas reuniões de família, ou então quando você encontra seus amigos, você é a única pessoa que tem que ficar se preocupando se vai ou se não vai passar mal. Então, em qualquer lugar que você vai, você se sente um ET. Você não consegue se sentir normal e tudo que você queria é se sentir normal. Logo, você não consegue aceitar o seu diabetes. Oiê, meu nome é Flávia Maria, sou mais conhecida nas redes sociais como Flávia Tipo 1. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho diagnóstico de diabetes tipo 1 há 11 anos e já estou há mais de 2 anos aqui nas redes sociais promovendo educação em diabetes. Então, se você se identificou aqui com o vídeo, continua comigo e eu vou aproveitar para te convidar para curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal para não ficar de fora do meu conteúdo. Então, pra quem vê essa Flávia aqui de hoje em dia, deve achar que eu sempre tive esse bom relacionamento com o meu diabetes, né? Que eu sempre aceitei bem o meu diabetes. E, na verdade, nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil e, inclusive, já foi muito difícil. Eu recebi o meu diagnóstico de diabetes quando eu tava ali na minha infância. Então, nos meus primeiros anos de diagnóstico, eu custei a aceitar, viu? Eu tinha grande dificuldade em me aceitar. Eu morria de vergonha, eu não aceitava de jeito nenhum o meu diagnóstico. Eu até seguia ali o tratamento, eu entendi a importância de seguir o tratamento, mas eu não conseguia me aceitar. Eu escondia de literalmente todo mundo do meu convívio social. As pessoas ali que iam descobrindo, eu acho que 2 amigos meus que eu contei só, mas assim, tiveram que jurar de dedinho e coração que não iam contar pra ninguém. E assim, os primeiros 4, 5 anos assim, do meu diagnóstico de diabetes, eu realmente fazia tudo escondido. Então, eu ia no banheiro para poder medir a glicemia, eu ia no banheiro para tomar insulina, até lanchar eu lanchava no banheiro, porque eu levava um lanche diferente das outras pessoas, né? Até a minha mãe descobrir que eu lanchava no banheiro e me fazer levar lanche normal, mas no início eu realmente lanchava no banheiro de tanta vergonha e de tanto medo que eu tinha que as pessoas descobrissem que eu tinha diabetes. Eu me sentia um ET naquela escola, não conhecia mais ninguém que tinha diabetes. Então assim, eu devia ter ali uns 3 anos no meu diagnóstico de diabetes, eu não lembro aos tempos, eu sei que eu tava começando aquela época que tinha aquelas festinhas. Só a minha melhor amiga que tava nessa festa sabia que eu tinha diabetes. E eu tive uma daquelas hipoglicemias bravas que a gente tem, que a gente perde a consciência, parece que a alma sai do nosso corpo e volta e a gente assim, perde o senso de tudo, né? A gente tá ali, a gente consegue escutar o que tá acontecendo, a gente não consegue falar nada, fazer nada. Foi uma dessas hipoglicemias bem bravas assim que eu tive. E eu passei mal, todo mundo foi no banheiro pra tentar me socorrer. Acabou com a minha amiga, que era a única pessoa ali que sabia que eu tinha diabetes. Ela teve que contar pro pessoal, porque foi uma comoção geral pra chamar os meus pais pra conseguir me ajudar. E quando eu estava ali passando mal, eu lembro de escutar um colega meu falando: nossa, mas como assim? A gente não sabia que a Flávia tinha diabetes. Por que que ela escondia isso da gente? Por que que ela tinha vergonha? Uma coisa tão normal, ela não precisava ter vergonha disso. Será que ela achava que a gente não ia ser amigo dela? E assim, isso é exatamente o que eu achava, né? O meu medo ingênuo e bobo de quando eu era mais nova era realmente... Eu tinha esse medo, né? De achar que as pessoas iam gostar menos de mim por ter diabetes. Então, assim, eu sei exatamente isso que você sente aí de não se aceitar. Eu já passei por isso, como vocês podem ver. Então, se você tem diabetes, né? E já passou por isso de não se aceitar bem, em determinado momento alguém descobrir que você tinha diabetes e ficar te perguntando por que você sentia vergonha, por que você escondia, se era uma coisa tão normal. Enfim, as pessoas falam isso, né? Se você tem diabetes e passa por isso, você com certeza se identificou com a minha história, porque isso acontece com uma determinada frequência altíssima. Mas enfim, quando essas pessoas descobrem que a gente tem diabetes, elas ficam se perguntando, né? Por que será que a Flávia escondia? Por que será que ela tinha vergonha? Uma coisa tão comum. A verdade é que, por um lado, realmente assim, é fácil, né, pra pessoa que não convive com a doença falar. Mas por outro lado, essa é a mais pura verdade.
Porque quando nós estamos falando de preconceito em diabetes, a verdade é que o grande preconceito que a gente sofre é o nosso próprio preconceito. Então essa não aceitação do diabetes é muito mais uma coisa da nossa mente, né? Nos falando que a gente tem sim que ter vergonha, que o diabetes é uma falha pessoal nossa, que a gente fez alguma coisa ali para estar merecendo isso. É realmente muito mais coisa da nossa mente nos pregando peças e nos fazendo acreditar nessa verdade aí distorcida, né? Nessa distorção da realidade, na verdade, do que uma coisa que realmente acontece. É muito mais uma coisa da nossa cabeça do que algo palpável na realidade. Um preconceito que está muito mais dentro de nós do que nas outras pessoas. Então a verdade é que esse medo que a gente tem do julgamento, esse medo que a gente tem, né, do estigma social, do que as pessoas vão pensar de nós se a gente falar para essas pessoas que a gente tem diabetes, é um medo que está muito mais presente na gente, muito mais intrínseco nosso do que algo que realmente acontece ali no dia a dia. Não tô falando que nunca vai ter um comentário desagradável. Provavelmente você deve ter algum tio aí que já falou alguma besteira sobre diabetes, que você comeu muito doce e por isso que você ficou diabético. Ou então um vizinho que falou que perdeu alguém por conta do diabetes, que conhece alguém que perdeu a visão, que perdeu o rim. Esses comentários, eles vão existir, não tem o que você fazer, eles vão existir em determinado momento da sua vida. Mas se você parar pra pensar, esses comentários, eles acontecem com uma frequência muito baixa, algo que assim, acontece ali uma vez ou outra, incomoda um pouco, mas não é algo que está realmente de fato presente ali todos os dias com você. O que está de fato presente todos os dias com você é o seu próprio julgamento, é a sua própria consciência ali te pesando e te fazendo sentir que o seu diabetes é uma falha pessoal sua. Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando o assunto é autoaceitação, né, aceitar o diagnóstico de diabetes, é justamente trabalhar nessa questão do nosso próprio preconceito. Que se você parar para pensar, você também vai chegar a essa conclusão. Está muito mais presente dentro de nós do que de fato presente na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então pensa, por exemplo, em uma situação no mundo que você não tem diabetes e você está conhecendo ali uma pessoa pela primeira vez. Você descobre que essa pessoa tem diabetes. Você acha que isso mudaria de alguma forma como você se relacionaria com essa pessoa? Você acha que isso mudaria a forma como você enxerga aquela pessoa? Ou então isso guiaria, determinaria de alguma forma as relações que você desenvolveria com essa pessoa? Provavelmente não, né? Então tá vendo que esse preconceito em relação ao diabetes está muito mais presente dentro de você do que com outras pessoas? E me conta mais uma coisa, por que você consegue aplicar isso para outras pessoas, mas não consegue aplicar isso para a pessoa que mais importa no mundo, que é você mesmo? Eu queria então que você realmente refletisse em relação a isso e que você reconhecesse esse preconceito próprio e trabalhasse em cima disso. Porque quando a gente reconhece um problema, fica muito mais fácil a gente conseguir tratar esse problema e até mesmo buscar ajuda, seja da sua família ou então de algum profissional, né, como uma terapia, que eu super recomendo para vocês. E eu acho que o segundo grande vilão quando o assunto é aceitar o diabetes é o nosso próprio narcisismo. Isso mesmo. Muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico de diabetes, a gente acaba perdendo ali muito tempo e muita energia fazendo as perguntas erradas. A gente fica se perguntando, por que comigo? Por que só eu tenho que medir a glicemia? Por que só eu tenho que aplicar insulina? Ninguém tem que fazer isso. A vida de todo mundo é mais fácil do que a minha, porque as outras pessoas não têm diabetes. Por que isso foi acontecer logo comigo? E a gente fica se vitimizando ali em torno do nosso problema, que é o diagnóstico de diabetes. Mas a gente esquece que, na verdade, todo mundo tem problema. Então, as outras pessoas que não têm que aplicar insulina, elas têm outros problemas que podem, inclusive, ser muito maiores do que o seu diabetes. Assim, a gente não está aqui competindo quem tem mais problema na vida, mas o importante é, todo mundo tem problema na vida. Seja diabetes, seja outro problema, enfim, problema todo mundo tem. Então não é porque a gente tem o problema, que é o diagnóstico de diabetes, que a gente pode fazer ali tudo girar em torno do nosso diagnóstico de diabetes e deixar o diabetes ter ali uma importância, né, uma força sobre a gente muito maior do que ele deveria ter. A gente tem que entender que todo mundo tem problema na vida e que o diabetes é sim um problema na sua vida, mas
O que importa não é o problema que você tem, e sim a forma como você vai lidar com esse problema. Então tá bom, eu recebi o diagnóstico de diabetes. É uma coisa ruim? É uma coisa ruim, mas como é que eu vou lidar com esse problema daqui pra frente? Como é que eu vou fazer para amenizar esse problema e contornar ele de tal forma que o impacto que ele vai ter na minha vida vai ser mínimo, a limitação que ele vai ter na minha vida vai ser mínima. Então é justamente isso que eu queria que vocês entendessem, que o diabetes ele vai ter na sua vida o papel que você deixar ele ter. Se você deixar ele dominar a sua vida, ele vai. Agora, se você falar assim, não, eu vou lidar com o meu problema da melhor forma possível e eu que vou mandar no meu diabetes. Então vai ser você que vai mandar no seu diabetes, vai ser você que vai ditar as regras do jogo. E por fim, mas não menos importante, eu gostaria de encorajá-los a serem o exemplo. Então, se tudo que eu falei até agora não conseguiu motivar vocês a aceitarem o diagnóstico de diabetes, se você não for fazer isso por você, faça pelo outro. Eu lembro que eu estava agora no final de semana passado numa colônia de diabetes, né? Um final de semana que a gente trabalhou bastante essa questão da educação em diabetes. Tinham várias crianças nessa colônia. No primeiro dia da colônia, a gente fez uma dinâmica super interessante, que era o medo, né? O medo que as pessoas sentiam ali em relação ao diagnóstico de diabetes. Cada um foi falando os seus medos e tudo mais, e tinha uma criança que estava sentada do meu lado. Essa criança ela tinha 9 anos de idade. E quando chegou na vez dela de falar o medo do diabetes, ela falou que o grande medo que ela tinha era de não conseguir se aceitar por medo das pessoas julgarem o diabetes dela. Imagina só, quando essa criança falou isso do meu lado, eu desmoronei por dentro, parte de mim quebrou e a minha vontade era chorar e abraçar ela naquele momento, mas eu não podia fazer isso. Então eu fiquei extremamente impactada, porque eu sabia exatamente o que aquela criança estava sentindo. Afinal, há poucos anos atrás, eu era exatamente aquela criança, eu tinha exatamente esse mesmo medo. Eu me identifiquei com essa dor, né? E fiquei realmente refletindo sobre a fala dessa criança. Então eu acho que uma boa forma de motivar vocês a se aceitarem é justamente essa questão do exemplo. Porque juntos eu sei que a gente tem o poder de transformar o diagnóstico de diabetes em algo tão normal, em algo leve, e fazer com que nunca mais nenhuma criança passe por isso de não se aceitar, de ter medo do julgamento alheio, né? De ter todo esse estigma em torno do diabetes. Então eu sei que juntos nós temos realmente esse poder de tornar o diagnóstico de diabetes em algo completamente normal e leve, sabe? Se a gente trabalhar o preconceito que está dentro de nós mesmos, nós conseguiremos fazer com que as crianças do futuro que venham a receber ali o diagnóstico de diabetes, elas enxerguem o diabetes com outros olhos. Elas vão receber o diagnóstico de diabetes e já vai ser algo completamente normalizado, tal qual, por exemplo, um diagnóstico de uma asma. Você não vê ninguém ali com um diagnóstico de asma falando que não aceita bem o diagnóstico. Então eu sei que juntos nós temos o poder de fazer isso com o diabetes. A gente vai tornando ali realmente o diagnóstico de diabetes em algo tão normal, em algo tão óbvio, que nunca mais ninguém vai passar por isso. E como que a gente faz isso? Combatendo o preconceito que existe dentro de nós mesmos. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente dá em direção aí a normalizar o diagnóstico de diabetes e fazer as pessoas se aceitarem e terem a melhor relação possível com a doença. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês. Me contem aqui qual tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima!